Olá, eu sou Beth Gravina e você está no canal Lendo com a Beth. Nossa leitura hoje é o livro de C.S. Lewis, A Abolição do Homem. Boa leitura! Clive Stable Lewis, 1898-1963, foi um dos gigantes intelectuais do século XX e provavelmente o escritor mais influente de seu tempo. Era professor e tutor de literatura inglesa na Universidade de Oxford até 1954, quando foi unanimemente eleito para a cadeira de inglês medieval e renascentista na Universidade de Cambridge, posição que manteve até a aposentadoria. Lewis escreveu mais de 30 livros que lhe permitiram alcançar um vasto público e suas obras continuam a atrair milhares de novos leitores a cada ano. O mestre disse: aquele que ataca um fundamento pelo lado errado destrói toda a estrutura. Confúcio, Analectos, 2:16. Então, ele deu a ordem de matar e assassinou as criancinhas. Cantiga inglesa tradicional. Homens de peito. Tenho minhas dúvidas se estamos dando a devida atenção à importância de livros-texto usados nas escolas de ensino básico. Esse é o motivo por que eu escolhi como ponto de partida dessas preleções um livro didático de língua inglesa destinado aos meninos e meninas das séries finais. Não acho que os autores deste livro, havia 2 deles, pretendessem prejudicar alguém. E eu lhes devo um agradecimento, ou ao seu editor, por terem me enviado um exemplar de cortesia, embora eu não tenha, ao mesmo tempo, nada de bom a dizer deles. E essa é uma situação delicada. Não quero expor ao ridículo 2 modestos professores que estão na ativa, já que eles deram o melhor de si dentro do que estava ao alcance do conhecimento deles, mas não posso me calar sobre o que eu penso ser a tendência real do trabalho deles. Por isso, proponho omitir os nomes e, assim, me referir a esses senhores como Gaio e Tito e ao livro deles como Livro Verde. Mas eu lhes garanto que este livro existe e que eu tenho na minha biblioteca. No capítulo 2, Gaio e Tito citam a famosa história de Coleridge junto à queda d'água. Você há de se lembrar de que havia 2 turistas presentes, um que a chamou de sublime e outro de bela, e que Coleridge endossou o primeiro juízo mentalmente e rejeitou o segundo horrorizado. Gaio e Tito assim comentam o caso. Quando o homem disse "isso é sublime", parecia fazer uma observação sobre a queda d'água. Na verdade, ele não estava fazendo nenhum comentário sobre a cachoeira, mas uma observação sobre os seus próprios sentimentos. O que ele realmente quis dizer foi: na minha cabeça, os meus sentimentos têm a ver com a palavra sublime. Em suma, tenho sentimentos sublimes. Há uma boa quantidade de questões profundas envolvidas aqui de forma sintetizada, mas os autores não param por aí. Eles acrescentam: tal confusão permanece presente em nosso linguajar cotidiano. Parece que estamos dizendo algo muito importante sobre alguma coisa, quando, na verdade, estamos apenas dizendo algo referente aos nossos próprios sentimentos. Antes de analisarmos os temas realmente implicados neste pequeno e significativo parágrafo, que foi planejado, como você deve se lembrar, para as séries finais, devemos eliminar mais uma confusão em que Gaio e Tito se meteram, mesmo na sua própria visão e em qualquer outra que se possa imaginar. Ao dizer "isso é sublime", a pessoa não quer dizer "tenho sentimentos sublimes". Mesmo se reconhecermos que a noção qualitativa de sublimidade seja simples e unicamente uma projeção de nossas próprias emoções nas coisas, ainda assim, as emoções que incitam as projeções são os correlativos e, portanto, quase os opostos das qualidades projetadas.
Os sentimentos que fazem uma pessoa chamar um objeto de sublime não são sentimentos sublimes, mas de veneração. Se quisermos reduzir "isso é sublime" a qualquer afirmação sobre os sentimentos de quem está falando, a tradução apropriada seria: tenho sentimentos humildes. Se a visão sustentada por Gaio e Tito fosse aplicada consistentemente, ela levaria a absurdos evidentes e o esforçaria a ter que sustentar que "você é desprezível" signifique "tenho sentimentos desprezíveis". A rigor, "seus sentimentos são desprezíveis" significa "meus sentimentos são desprezíveis". Mas não percamos tempo nesse que, na verdade, é o pons asinorum de nosso tema. Seria injusto para com Gaio e Tito enfatizar o que, sem dúvida, foi uma mera desatenção. O aluno que lê essa passagem do livro verde vai acreditar em duas proposições. Primeiro, que todas as sentenças que contenham um juízo de valor sejam declarações sobre estados emocionais do emissor. E segundo, que todas as declarações desse tipo carecem de importância. É bem verdade que Gaio e Tito não disseram nada disso literalmente. Eles apenas trataram um juízo de valor particular, sublime, como algo que descreve as emoções do emissor. Ficou por conta dos próprios alunos estenderem o mesmo tratamento a todos os juízos de valor, sem o menor obstáculo para levar isto em sua jornada. Os autores podem ou não ter tido esta intenção. Podem não ter refletido sequer 5 minutos sobre isso. Não me interessa o que eles pretendiam ou não provocar, mas o efeito que o seu livro certamente terá sobre a mente desse aluno. Da mesma forma, eles tampouco disseram que juízos de valor não são importantes. Suas palavras são: parece que estamos dizendo algo muito importante, quando na verdade estamos apenas dizendo algo referente aos nossos próprios sentimentos. Nenhum aluno estará em condições de resistir à sugestão emanada pela palavra apenas. Claro que não quero dizer que ele fará alguma dedução consciente a partir de sua leitura para uma teoria filosófica geral na qual todos os valores são subjetivos e triviais. O próprio poder das palavras de Gaio e Tito depende do fato de que eles estão lidando com um garoto. Um garoto que supõe estar se preparando para as provas de inglês e não tem noção de que a ética, a teologia e a política estão em jogo. Não se trata de uma teoria sendo incutida em sua cabeça, mas de um pressuposto que daqui a mais 10 anos, quando suas origens estiverem esquecidas e sua presença for inconsciente, irá condicioná-lo a tomar um posicionamento na controvérsia, a qual ele nunca reconhecerá sequer como controvérsia. Suspeito que provavelmente os próprios autores não têm consciência do que estão fazendo com o garoto, tampouco este desconfiará do que lhe está sendo feito. Antes de examinar as credenciais filosóficas do posicionamento adotado por Gaio e Tito sobre valores, gostaria de mostrar seus efeitos práticos no processo educacional. No capítulo 4, eles citaram uma propaganda tola de um cruzeiro marítimo e continuam incitando os seus alunos contra o tipo de linguagem empregada por ela. O anúncio diz que todos aqueles que adquirem passagens para este cruzeiro irão transpor o Oceano Atlântico por onde Drake de Devon navegou, em busca do tesouro das Índias, levando para casa um tesouro de momentos dourados e cores cintilantes. É claro que se trata de um exemplo de péssima redação, uma exploração banal e sentimentalista das emoções de veneração e prazer que as pessoas sentem quando visitam lugares muito associados à história ou a lendas. Se os autores tivessem se mantido em seu campo de especialidade e ensinado os leitores a arte da redação em língua inglesa, como prometeram fazer, sua obrigação seria colocar essa propaganda lado a lado com passagens de grandes autores em que essa mesma emoção recebe o tratamento adequado e depois mostrar a diferença. Eles poderiam ter usado a famosa passagem Johnson in Western Islands, Ilhas Ocidentais, que conclui: pouco há para se invejar em um homem cujo patriotismo não tenha se intensificado na planície de Maratona ou cuja piedade ganhado força entre as ruínas de Iona.
Poderiam também ter escolhido aquele trecho de The Prelude, o Prelúdio, que Wordsworth descreve como a antiguidade de Londres se revelou diante dele pela primeira vez, com força e poder, e esse poder crescia debaixo da força. Teria valido a pena ensinar uma lição que comparasse esse tipo de literatura com a propaganda e que, de fato, discernisse o bem do mal. Haveria nela algum sangue e seiva, árvores do conhecimento e da vida crescendo juntas, e ainda com o mérito de ensinar literatura. Assunto no qual Gaio e Tito se mostram, apesar de seu professo propósito, excepcionalmente tímidos. O que eles fizeram, na verdade, foi destacar que o luxuoso navio a motor não navegaria de fato nas mesmas águas transpostas por Drake, que os turistas não teriam nenhuma aventura, que os tesouros que eles trariam para casa seriam de natureza puramente metafórica e que uma viagem para Margat já seria o suficiente para lhes trazer todo o lazer e descanso de que necessitavam. Tudo isso é muito verdadeiro, porém, talentos inferiores àqueles de Gaio e Tito teriam sido suficientes para chegar a essas conclusões. O que eles não perceberam ou não deram importância foi que grande parte da literatura boa que lida com o mesmo tipo de emoção pode receber um tratamento muito parecido. O que, afinal de contas, a história do cristianismo primitivo britânico, de um ponto de vista puramente racional, pode acrescentar aos motivos para a piedade que existiam no século XVIII? Porque a taberna do Sr. Wordsworth deveria ser mais confortável, ou o ar de Londres mais saudável, só porque a cidade é antiga? Agora, se houver algum obstáculo que impeça um crítico de menosprezar Johnson e Wordsworth, e Lamb, e Virgílio, e Thomas Brown, e o Sr. Delamare, da mesma forma que o Livro Verde menosprezou a propaganda, Gaio e Tito não deram nenhuma dica para seus estudantes de qual seria. O estudante não aprenderá absolutamente nada de literatura com base nessa passagem. O que ele adquirirá com bastante rapidez e talvez de forma indelével é a crença de que todas as emoções associadas a lugares são, em si mesmas, contrárias à razão e desprezíveis. Ele não terá noção de que há duas formas para se tornar imune a tal propaganda, de que ela é igualmente inútil para aqueles que estão acima dela e para os que estão abaixo dela, para aquele homem de sensibilidade real e para o primata civilizado que nunca imaginou o Atlântico como algo mais do que milhões de toneladas de água salgada e gelada. Existem dois tipos de homens a quem não adianta oferecer um artigo de opinião falaciosa sobre patriotismo e honra. Um é o covarde, o outro é o homem honrado e patriota. Nada disso é apresentado ao aluno. Pelo contrário, ele é encorajado a rejeitar a atratividade do Oceano Ocidental com base no argumento bem perigoso de que, ao fazê-lo, ele provará ser um camarada esperto que não pode ser enganado por especulações baratas. Ao mesmo tempo em que Gaio e Tito não lhe ensinam nada sobre letras, extirpam de sua alma, muito antes de ter crescido bastante para escolher, a possibilidade de ter experiências defendidas por pensadores de maior autoridade como generosas, frutíferas e humanas. Final da parte 1. Até a próxima. Um abraço a todos.